Sua avaliação sobre a prisão do Bolsonaro. Vou começar de novo aqui. Pensei que o debate era para a gente debater sobre a prisão do Bolsonaro, da legalidade, dos pontos da lei, se a lei está certa, se está errada, se foi aplicado corretamente ou não. Se a gente quiser discutir ditadura, a gente pode discutir os vários modelos de ditadura que tem na história e no mundo, tanto no passado quanto atual, né? Mas vamos aqui voltar aos fatos de falar sobre a questão da prisão do Bolsonaro, né? Uma das questões, a gente fala aí, o doutor estava falando aqui, que ele descumpriu algumas cautelares, né? Uma delas foi até muito criticada pela própria mídia, e não estou dizendo nem a mídia de direita, a própria mídia de esquerda, né? Que dizendo que foi muito dúbio a questão, né? Ele pode dar entrevista, não pode dar entrevista, quem está censurado é só ele, ou a mídia também está censurada, né? Eu preciso fazer um parênteses, desculpa, teve isso, claro, mas a partir do momento que ele descumpriu a primeira vez, o Alexandre de Moraes, ele intimou a defesa para se explicar e esclareceu, depois que ele decidiu, vou manter as cautelares, ele esclareceu, ele pode dar entrevista, ele não pode se utilizar das redes sociais como palanque, né, como ele fez ultimamente. Então, houve isso, ele não foi preso domiciliarmente por conta do... Então, só para concluir, né, tinha essa questão dessa dúvida, né, doutor, se todo mundo falou, caramba, eu quero isso, se eu tiver uma gravação do Bolsonaro, se eu publicar, eu vou ser punido? Né? A mídia também estava com essa dúvida, todo mundo com essa dúvida, né? E foi após a entrevista que o Bolsonaro dá ali, né, lá no Congresso ainda, que daí o Xandão vai e decreta, né, então para ele se explicar sobre isso, e aí o próprio Alexandre de Moraes também tenta deixar mais claro para todo mundo o que significaria aquilo, que ele pode, o que ele não pode, se a mídia poderia entrevistá-lo ou não, e por aí vai, né? Outra questão importante é que, bom, o ato do Bolsonaro no dia, né, de domingo, lá nas manifestações, ele não utilizou-se das redes sociais, porque o que estava proibido era utilizar as redes sociais dele, né? O filho dele, que não faz parte do processo, ele nem podia se comunicar com quem faz parte do processo, no caso Eduardo Bolsonaro, ele não podia se comunicar. Mas o Flávio Bolsonaro não faz parte do processo. Ou seja, ligar e falar com o filho dele, ele pode, com o Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro, na manifestação, liga para o pai dele e mostra, né, a manifestação, né, ali. Ou seja, ele não estava utilizando as redes sociais, o Jair Bolsonaro, né? Ele estava fazendo uma ligação para o filho dele, ligação de vídeo, né? Por ou seja, onde? Não era pelo Facebook, Instagram, nem nada. O WhatsApp é uma rede social também. É uma ligação, doutor. É uma ligação. Doutor, é uma ligação, né? Uma ligação fechada, individualmente. Quando eu ligo para o senhor agora, as únicas pessoas que sabem que está ligando sou eu e o senhor. Mas só para concluir, sim, tá? Então, o que acontece assim? Quando a gente vai nessa questão, né, o próprio Nicolas também é citado no descumprimento, e o Nicolas faz uma chamada de vídeo com ele e mostra o público para ele. Vou mostrar a quantidade de pessoas que estavam ali, né? Então, eu assisti já, né, várias aí, até assisti na Globo News, né, por incrível que pareça, a própria Globo News também achando exagerado, porque falou, mas peraí, o cara tá ligando pro filho dele, falando por, né, uma chamada de vídeo, não usa publicação nenhuma em rede social, ele não publicou, mas quem estava vedado era ele, né? Entendeu? Então, essa é a questão que muitas pessoas estão achando que foi extrapolada a medida. Por quê? Exatamente essa dúvida. O que está realmente ali que ele pode cumprir ou descumprir? Não está tão claro para ninguém. Mas houve um esclarecimento disso antes desse caso, né? Quando houve a questão da tornozeleira, quando o Bolsonaro estava ali na escada, que tem até uma série de memes ali que foram feitos, houve um esclarecimento à defesa do Jair Bolsonaro do que ele poderia ou não poderia fazer. Ele não poderia usar a rede social de terceiros para se promover politicamente. Isso foi colocado, né? E aí isso, pela avaliação de Alexandre de Moraes, até agora só dele. Por quê? Porque isso foi, a primeira cautelar, ela foi jogada para o plenário, ela foi aprovada. Aí eu pergunto para o doutor, a progressão de cautelares, ela deve ser jogada também para o plenário? Isso vai ficar a critério do próprio relator do caso, né, Alexandre de Moraes. Não necessariamente ele precisa mandar tudo para o plenário ou para a turma, né? O que eles acabam fazendo é submeter para dar validade para o ato, né? Mas não necessariamente precisa, tá? Eu acredito que nem vai fazer mais agora, não tenho certeza, mas eu acredito que não vai fazer. Se você gostou desse corte, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos ajude, né, a divulgar mais informação do nosso conteúdo aqui, que a gente vai estar sempre postando para vocês.